Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: vaso para honra e para desonra. Vaso para honra e para desonra. Diz assim, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 9, versículo 19 a 21, onde diz assim a palavra do Senhor: Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra aqui, ela quer falar conosco, né? Que muitas vezes na nossa vida, né, a pessoa se queixa muito, se queixa esquecendo que ele é um vaso construído por Deus, né? É um vaso que Deus faz a vontade dele e não a vontade da própria pessoa, né? E às vezes a pessoa se queixa, né? Esquecendo que a vontade é de Deus na vida dele. Aqui diz assim, né, com clareza também, né, que às vezes o homem replica tanto as coisas que Deus colocou na vida dele, replica as coisas formadas por Deus na vida dele, né, nunca está satisfeito com o que Deus deixou na vida dele, né, dele mesmo, da pessoa dele, ele nunca está satisfeito, né. E aí aqui diz, né, porventura a coisa formada dirá ao que formou? Porventura eu, que sou formada por Deus, você, ser humano que é formado por Deus, você pode dizer a Deus, né, determinar o que vai acontecer na sua vida, se é Ele que te formou, né? Ele é que nos fez assim, meu irmão e minha irmã. Ele nos fez dessa maneira. E às vezes nós nunca estamos satisfeitos com o tipo de vaso que Deus, né, nos fez. Porque nós somos um vaso na mão do Senhor. Aí aqui ainda vem assim, ainda falando, né? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro. O olheiro, meus irmãos e minhas irmãs, é Deus. E o barro somos nós, né? E aqui fala assim, com clareza, para da mesma massa fazer um vaso de honra ou um vaso para desonra. Deus, ele é poderoso, ele é soberano sobre as nossas vidas, né? Tanto pode ser um vaso na nossa vida, um vaso para honra e um vaso para desonra. Mas nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar na posição diante de Deus para que nós não possamos ser um vaso de desonra, mas sim um vaso de honra para Deus, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, né? E aqui diz assim ainda, meus irmãos, nessa palavra, que Paulo não diz, né, que uns são mais dignos que os outros, né? Mas que o Criador exerce controle sobre toda a sua criação, né? Paulo aqui nessa palavra, ele não quis dizer, né, que eu sou melhor do que o fulano e que o fulano é melhor do que eu, né? Que um vaso é melhor do que o outro, né? Que o pastor é melhor do que o outro pastor, que o obreiro é melhor do que o outro obreiro, que o diácono é melhor do que o outro diácono, que o louvorista é melhor do que o outro, né? Aqui deixa para nós bem claro, né? Que essa criatura, meu irmão e minha irmã, foi criada por Deus. Nós não podemos definir quem é ou não é melhor do que o outro, né? Paulo quer deixar isso bem claro para nós, porque a criação foi feita por Deus, né? Portanto, a criatura,
ela não tem o direito de exigir nada do Criador. Muitas vezes a pessoa quer exigir de Deus: eu quero assim, eu quero assado, Senhor, eu quero ser bonita, eu quero ser perfeita, Senhor, eu quero ser uma louvorista melhor do que os outros, Senhor, eu quero ser um profeta melhor do que o outro, eu quero ser um pregador melhor do que um outro, Senhor, eu quero ser um obreiro melhor do que o outro, né? E aqui a palavra deixa bem claro para nós que nós não podemos definir, né, a existência do Criador. O Criador criou uns de uma maneira e outros de outro. Visto que a nossa existência, meu irmão e minha irmã, a minha existência, a sua existência, ela depende do Senhor, né? E essa perspectiva elimina qualquer tentação de nos orgulharmos por conquistas pessoais, né? Então, às vezes, a pessoa quer nos orgulhar, né? Que eu sou melhor do que o outro. Eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou tal, eu sou advogado X, eu sou professor X, eu sou médico X, eu sou melhor do que os outros, né? Então, essa palavra aqui, ela deixa bem claro para nós que nós não devemos nos orgulhar, né? Que uns é melhor do que os outros. Nós somos todos iguais, criados por Deus. Agora, infelizmente, tem pessoas que se dão o direito de ser um vaso, quer dizer, de desonra diante de Deus. E nós não podemos ser esse vaso de desonra diante de Deus. Nós temos que ser um vaso de honra para o Senhor, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos deu, que deu essa vida para nós, né? Deu a profissão, deu o ministério, deu tudo do jeito que Ele quis. E nós temos que aceitar a nossa maneira do jeito que o Senhor, né, nos criou, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos orar agora neste momento, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Neste momento, meu Deus, eu estou aqui apresentando, meu Deus, ó Deus, cada vaso que foi criado diante do Senhor. Ó Deus, esses vasos, meu Deus, que o Senhor criou diante de ti. Ó Deus, seja um vaso que seja um pastor, um profeta, um missionário, um diácono, um vaso, meu Deus, criado por ti, meu Deus. Eu coloco cada um deles diante do Senhor. Ó Deus, nós não somos nada diante de ti, nós somos pó e cinza mesmo diante do Senhor. E que nós possamos valorizar a criatura que o Senhor nos criou, porque o Senhor é que é nosso olheiro, o Senhor, nós somos o vaso diante do Senhor. Ó Deus, toma as nossas vidas diante de ti, que nós, Senhor, não possamos orgulhar, nós não possamos achar que nós somos melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra, meu Deus. Nós somos simplesmente um vaso nas tuas mãos e coloca as nossas vidas diante de ti. Abençoa, meu Deus, este ouvinte e esta ouvinte que está me ouvindo. Ó Deus, este vaso que o Senhor colocou aí diante do Senhor, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus. Ó Deus, e que este vaso, meu Deus, não possa ser um vaso para desonra, mas um vaso, meu Deus, para honrar o Senhor aqui nesta terra. Toma as nossas vidas diante de ti, meu Deus, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Estou aqui deixando um abraço para todos, né? Estou aqui hoje fazendo esse devocional de Mucuri, Bahia, e quero deixar aqui um abraço para todos. Eu sou pastora Lúcia, quero que você esteja aí visitando o nosso canal, para que você esteja recebendo as suas atualizações. Escrevam aí no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço.